canal Márcia Luiza, conte sua história, para mais uma live. Eu quero iniciar agradecendo as pessoas que estão inscritas no canal no YouTube, aquelas pessoas que têm colocado like, e quero dizer que se você tem alguém interessado nesses assuntos, que são as histórias de vida, perfis pessoais e profissionais, que você indique para essas pessoas também, né? Que a gente possa compartilhar com mais pessoas essas histórias maravilhosas. Hoje nós vamos convidar aqui para conversar a professora Mônica Ayub. Ela é uma orientadora filosófica com formação em música e filosofia. Ela tem mestrado na UFSCar, ela tem doutorado na PUC de São Paulo. Ela é escritora de mais de 10 livros, uma pessoa assim prolífica, uma pesquisadora contínua e tem o espaço Mônica Ayub. E a gente vai agora convidar a Mônica para participar aqui ao vivo. Convidamos a Mônica. Agora vamos esperar que ela entre. Olá, Mônica. Está convidada. Vamos ver como é que vai. Esperar a Mônica entrar. Enquanto a Mônica vai aí entrando, a gente vai já falando das realizações da Mônica, que são inúmeras. Trabalhei com a Mônica na escola pública e eu já convidei e não está dando certo aqui. Vamos ver o que acontece aqui de diferente. Convidar, acho que você vai me pedir agora para visualizar e vai entrar aqui conosco. Então, trabalhei com a Mônica na escola pública, eu a conheci num curso de pós-graduação na Unisantos, Educação Brasileira, e dali nós tivemos não só um trabalho em conjunto, como uma amizade pessoal que durou por muitos anos, até que eu mudei de país e a gente acabou ficando longe uma da outra. Mônica, você já está convidada, basta você pedir para visualizar, certo? Vamos ver aqui a Mônica. Está convidada, Mônica. Então é só você realmente pedir para entrar e pronto, tá? Então vamos lá. Então, Mônica, pede para entrar e aí eu te autorizo a te visualizar aqui. Né? Vamos ver se deu tudo certinho. Eu vou conferindo, que é para não ter o perigo de perder aqui a entrada da Mônica. Pronto, Mônica convidada novamente. Então, e aí, trabalhando com a Mônica por muito tempo, eu me lembro da gente ter feito muitos estudos pessoais, né, vinculados aos PCNs da época, em escola pública, e também sobre a questão de filosofia com crianças. Chegamos a dar cursos na minha casa, na minha sala. Então, Mônica, agora você, por favor, a Mônica já vai entrar já. A gente está visualizando, entrar ao vivo. Agora vai tudo certinho. E foi uma vida intensa que a gente teve de estudos. A Mônica continuou como pesquisadora e se aprofundou. E eu sou hoje dona de casa, estou afastada do trabalho, mas estou aqui. Mônica, eu estou te autorizando e o sistema aqui não vai. Deve ser algum problema do Instagram. Ó, visualizar, entrar ao vivo, já coloquei várias vezes. Pronto, acho que agora foi. Agora que alegria! Sim, agora eu vejo você e ouço você. Fiquei aqui enrolando até esse sistema funcionar.
Muito obrigada por ter aceitado participar da live. Imagina, eu que agradeço, mas é assim, um prazer lhe reencontrar depois de tantos anos. Muito obrigada. Nossa, que honra receber uma pesquisadora de tão grande monta aqui no canal. E que honra e que alegria estar aqui diante da minha grande amiga e também dessa grande pesquisadora e professora. Muito obrigada. Mônica, nós temos 55 minutos aqui para falar, né? Vão voar. E quando tiver para finalizar, eu te aviso, me despeço, e aí a gente depois coloca no YouTube o vídeo. Tranquilo. Mônica, conta aqui para o nosso público. Desculpa, cortou. Conta para o nosso Quem é a Mônica? Conta para o nosso público quem é a Mônica. Pois é, eu sou uma pessoa que nasceu em Santos, desde muito cedo me envolvi com música, né? Amo música, estudo música desde criança. Depois também me apaixonei por filosofia, né? E a minha vida ela foi constituída em torno dessas áreas, dessas questões, a ponto de se misturar muito com isso, né? Então, quando você me pergunta quem sou eu, são as primeiras coisas que vêm. Mas também vem que sou mãe, também vem, né, que tem uma série de coisas da vida, né, que caminham junto, né, e muito junto. Né? Então, para mim, todos os aspectos da vida não se separam, né? Eles estão sempre aí. É tudo muito orgânico, né? Verdade. Mônica, quando você fala que lá dentro nasceu o gosto da música, da filosofia, o que acontecia ali naquele âmbito familiar que você gostou da música, que você começou a pensar em filosofia? Acho que o ponto central é minha mãe, né? Minha mãe adora música, ela acorda já ouvindo música, né? E tinha assim muitos discos, então a gente ouvia muitos discos, muito rádio, né? E minha mãe também toca violão, então ela me colocou para estudar violão muito cedo. Quer dizer, não tão cedo, né, quanto habitualmente as crianças vão, mas ela me colocou para estudar com 10 anos. Então, e ali o estudar violão para mim foi um encantamento, uma coisa que me acompanha até hoje. Então tem esse contexto familiar. Também os livros, né? Tinha, não que fosse assim uma casa com biblioteca, não era isso, mas tinha aquelas assinaturas do Círculo do Livro, né? Então, de repente, outro dia eu me dei conta de que eu tinha lido A Pequena Fadete ali por volta dos 9, 10 anos, né? E você fala, gente, hoje eu sei que né? O que Precoce! que era um livro feminista, né? Mas na época eu não sabia o que era, e estava lá e achava ótimo, né? Hermann Hesse. Né? Então... Muito bacana. E depois você faz filosofia, se torna professora de filosofia, né? Como foi essa experiência de filosofia professora na escola pública? Crianças na escola privada e ser professora de filosofia na universidade. Foram essas isso foi muito interessante, porque eu não fui fazer filosofia com esse objetivo, né? Eu fui fazer filosofia interessada na música e muito interessada na estética, tanto que a minha pesquisa foi lá sobre estética musical em Nietzsche e Wagner, né? Eu me lembro, você deve se lembrar muito bem, da professora Conceição, ela dizendo, menina, como você é pretensiosa, né? Quando eu coloquei o que eu queria pesquisar. E eu não pretendia, eu passei a graduação toda dizendo que eu não seria professora, né? Porque eu ia terminar aquilo e ia, né, para música. E graças a um amigo que acho que você também conhece, o Valdir Pedro, né, que hoje é editor da WK, né, aliás, ele tem duas coisas muito legais na minha vida, né, essa foi a primeira.
ele, por causa dos trabalhos na livraria dele, lá na São Lucas, ele precisou abandonar as aulas, né, no meio do percurso. Ele não tinha, né, tinha mudança, tinha um monte de coisa. E aí ele vem em casa e pergunta se eu queria essas aulas, né, porque não tinha professor, estava precisando de professor. E aí foi a minha primeira No experiência. Martinho Assim, num primeiro Fontes? momento Já foi no Martinho? foi no Martinho Fontes. Eu lembro, você deve lembrar lá do Jorjão, né? O Jorjão me recebe no primeiro dia e fala: ó, é o seguinte, aqui você vai ser. Já tem 4 professores que largaram essas turmas. Se você pegar essas turmas, não é para largar, não, tá? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar ali. Então pode ir já para a sala de aula, né? Eu que nunca Despachadíssimo. tinha dado aula. Pode falar que os alunos estão esperando. Eu falei, como assim? Né? Era o jeitão dele, né? Mas assumi essas aulas. Bem, primeiro foi uma experiência muito estranha para mim, porque eu tinha dado aula anteriormente de violão, aulas individuais, né? Então, eu falava e o aluno da segunda carteira não ouvia o que eu falava, né? Porque eu não tinha a menor ideia de como colocar voz, eu diria que as primeiras aulas foram difíceis. Esses alunos, alguns deles ainda estão por aí, né, na minha vida, e acho que eles sofreram bastante no primeiro momento. Mas aí eu queria tornar isso melhor, porque eu gostei muito da experiência, né? E aí eu fui fazer uma série de cursos, assim, curso de técnica vocal para professores, curso de expressão corporal para professores. Esses dias, inclusive, encontrei aqui na internet, em alguns grupos de coral, o Reinaldo Puebla, né, que eu fiz curso com ele, que é uma maravilha. A Lúcia Passos, né, que era professora de técnica vocal, tinha um programa do Estado, da Secretaria de Cultura. Então, eu fiz esses cursos todos para dar conta, né? Deixa eu ver se. E aí me inscrevi também num curso que eu achei que ia me ajudar bastante, que era um tal de um curso de pós-graduação lá de Ciência em Educação Brasileira. Onde a gente se conheceu. Que foi onde nos conhecemos, né? Então, essa coisa de estar estudando para tornar o trabalho melhor, né? Para atender aquilo que eu via como uma necessidade, isso me acompanhou assim a vida inteira, né? Seja em curso, seja em pesquisa. Né? Então, muito da minha pesquisa vem daí. Essa experiência no ensino médio, que na época era segundo grau ainda, né? Foi para mim apaixonante, né? Muito desafiadora, mas assim apaixonante. Então, aquele momento que eu dizia, eu não quero ser professora, ali assim, eu quero ser professora. Né? E fiz aquela coisa que as pessoas na época, inclusive o Jorjão, né, falou: você é louca, como você faz uma coisa dessa? Larguei o meu trabalho concursado, né, que eu era funcionária do Banespa, Eu não sabia. na época que era uma instituição pública, larguei e fui trabalhar como professora eventual, ou seja, eu não tinha nem, eu não tinha sala, não tinha o cargo, né? Era assim, se tiver aula, você dá aula, se não tiver, você não tem trabalho, né? E ganha muito pouco, né? Muito mal. Mas eu falei, não, é isso que eu quero. Né? E fiquei lá, e aí depois fiz o concurso, acabei assumindo lá mesmo, né? E foi uma experiência assim, incrível. Depois, com as crianças, eu tive algumas experiências diferentes com as crianças. Né? Uma primeira experiência foi numa escolinha de educação infantil, que era onde a minha filha estudava, e eu fiz uma proposta, e aí eu trabalhei com musicalização e com filosofia. Bacana. E que foi muito legal, assim, foi uma experiência bem legal. Depois, você, né, me indicou as aulas no Universitas, né? Que foi também uma experiência muito desafiadora, mas aí as crianças já eram um pouco maiores, e aí eu já senti mais dificuldade, né? Era aquela dificuldade assim, eu não sei me colocar, porque se eu me coloco de uma forma mais tranquila, eles sobem pelas paredes. Se eu me coloco de uma forma mais incisiva, eles choram, né? Eu falei, e agora o que eu faço, né?
Então não foi uma experiência assim muito bem sucedida, porque eles subiam pelas paredes, né? E eu tinha uma certa dificuldade com esse tipo de experiência, né? Então eu não fiquei muito tempo, até porque eu precisei escolher também entre outras Sim. coisas e acabei escolhendo outras coisas. Teve um trabalho também muito legal com professores e com crianças, que foi no CEPEL da Unesp, né, que um projeto, o projeto Domingo no CEPEL. Era ali em São Vicente? Era ali em São Vicente? Isso, ali em São Vicente. Ali era o Centro de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas do Litoral, né, da Unesp. Na época não tinha curso nenhum ali, era só um centro de pesquisa. E lá no Martim Afonso eu conheci a Mercedes, o Guzmão trabalhava lá nesse, né? E a gente fez uma série de projetos, né? E esse projeto era muito bacana, porque a gente reunia as crianças do bairro no domingo para uma série de atividades. Então isso era muito, assim, não tinha aquela coisa da sala de aula, era um trabalho muito solto, mas ao mesmo tempo um trabalho incrível, né? Porque as crianças vinham com toda a vontade de participar e era um trabalho essencialmente com música, né? Muito legal. Então, essas foram as minhas experiências assim, mais com crianças. Depois, eu comecei o trabalho primeiro nos cursos de formação em filosofia clínica, né? Então, eu descubro essa experiência de consultório, que é muito bacana, participo da formação. Então, isso foi uma experiência interessante no nível de pós-graduação. E, a partir daí, eu vou para a graduação em filosofia, né? A minha experiência foi também muito interessante, porque inicialmente era para eu ter assim, uma disciplina no final do curso. Por uma questão assim de um professor que deixou e aí não precisar era no Centro Universitário de São Camilo. Eu lembro. A ideia lá era o curso estava sendo criado, né? Então, aí por um professor que não pôde assumir as aulas, eu peguei as aulas de introdução à filosofia, até porque era muito parecido com o que eu fazia, né, no ensino médio. De repente, eu me vejo ali com um monte de disciplinas, com um monte de aula, daqui a pouco com jornada integral, né, assim, um monte de aula, um monte de pesquisa. Eu falei, peraí, porque eu estou junto, né, com um processo do mestrado, né? Então foi uma coisa assim muito maluca. E cuidando e muito boa. Você cuidava dos estágios. Isso, exatamente. Então, eram várias disciplinas, era o estágio, mas foi muito bacana. Eu tenho contato até hoje com vários alunos lá da São Camilo, alguns continuam, trabalham comigo hoje. E assim, a gente costuma dizer que, olha, não sei se a gente vai encontrar pela frente uma turma como aquela, né? É claro que tem turmas maravilhosas, né, incríveis, mas teve um projeto ali do vestibular social e a gente teve uma turma grande, muito diversa e assim, muito rica, né? E isso foi muito bacana, né? Então, acho que dali nós tivemos muitos frutos. Aí a Sol, que está aqui, que foi uma das alunas lá. Oi, Sol! E no Mackenzie? Você foi para o Mackenzie? Nessa época eu já não estava... Aí depois eu fui para o Mackenzie também foi... no Mackenzie aconteceu uma coisa interessante, porque eu moro muito perto do Mackenzie, né? Então eu brinquei lá com o Marcelo Bueno, que é o diretor lá do curso, na época, né? Era o diretor do curso. Acho que na época ele era coordenador. Aí eu brinquei com ele, eu falei, eu acho que a gente podia trocar, porque ele mora no Ipiranga, né? E eu aqui, ele do ladinho da São Camilo, eu brinquei com ele, acho que eu podia trocar. E, de repente, mais adiante, no decorrer da vida, eu entrei em contato com o Marcelo e falei, como é que funciona? Ele falou, olha, tem um processo seletivo aberto, se você quiser participar. Aí participei do processo seletivo, mas na época
eu não tinha o doutorado ainda e havia outros candidatos com doutorado que foram escolhidos. Eu fiquei até feliz, eu falei, eu acho bacana uma instituição, né? Sim. E nos tempos que a gente vive, né? Que as instituições estão demitindo Sim, doutores. as pessoas com doutorado. Eu falei, nossa, que legal, né? Uma instituição que valoriza o profissional. E então não fui para lá na hora e a minha vida ganhou outro rumo e de repente um tempo depois eu recebo um telefonema do coordenador do curso de administração, o Rodrigo, e aí o Rodrigo, né, fala, olha, tem as aulas aqui, você gostaria de trabalhar com administração? Eu falei, Rodrigo, agora não, minha vida está num outro lugar, né, fui para outro caminho. Aí ele falou, mas você não quer nem ouvir a proposta? Vem aqui conversar comigo, né? Eu falei, não. E ele insistiu, eu fui. Afinal, é quase que na esquina, né? Deixa lá, eu conversar com ele. Fui lá conversar com ele. E na época eu estava muito envolvida com as coisas da filosofia clínica e ele fez uma observação assim, o que tem a ver? Né? Como você vê a relação entre a filosofia clínica, a administração, né? O que você pensa sobre isso? No que ele fez essa pergunta, eu falei, tá aí, eu acho que pode ser uma coisa interessante. E para você ver como eu sou meio maluca, né? Naquela época, eu me inscrevi para fazer o doutorado em administração de empresa. Ó, louca! É claro que durante o processo, durante a entrevista, porque eu passei nas provas, aí na hora da entrevista, durante a entrevista eu me dei conta de que não era isso. Não era mesmo, né? Não tem nada a ver com isso. E no decorrer do processo eu também me dei conta, né, trabalhando lá com os alunos da administração, das ciências contábeis, de que não era isso, né? Não era esse o caminho. Mas foi uma experiência também interessante, né? Entrar um pouco nesse universo e conhecer. E depois eu fui para a filosofia também, né? E quando eu saí de lá, eu saí com uma perspectiva de não trabalhar mais na universidade, né? De me dedicar aos meus próprios projetos. Né? E é isso que tenho feito, né? Então, a minha decisão foi, não, esse lugar não é mais o meu lugar, por todas as mudanças que a gente vem observando na graduação, na universidade. Então, eu achei que a minha contribuição hoje seria muito mais em um outro lugar, né? Um lugar mais próximo da população, e não exatamente na academia, embora eu mantenha todo um contato com a academia, participe de eventos e até promova, né, os encontros, as discussões, mas descobri que o meu lugar estava muito mais próximo. Lembra do espaço pensamento? Né? A gente elaborava, né? E tentava fazer as coisas, e para ver como as coisas eram misturadas, né? A gente fazia na nossa própria casa, né? Eu não me esqueço do curso que a gente fez na sua casa, e que a gente fez aqueles perfis na sua sala, né? E que daí depois você falou, meu filho acordou de noite assustado com os perfis na parede. Era demais, né? Se era. Então, hoje meu trabalho é muito mais assim, né, nesse espaço, que hoje é o Espaço Mônica Ayub, né, por sugestão da Fernanda, minha filha, que falou assim, então, acho que hoje a coisa do nome tem muito mais a ver do que outros nomes, né, porque eu estava pensando em nome, né? Então, né, porque você mesmo é uma referência do seu próprio trabalho, né? De alguma maneira tem uma característica, né, que é muito própria, né? Então, acabou sendo isso. E onde é que é? Mas a experiência como... Fala. Não, só ia dizer que a experiência como professora foi, assim, muito marcante. Eu sou professora. E você trabalha como professora no espaço. Sim. E Márcia, voltei às aulas de violão também, tá? Com as crianças pequenas. Um pequeno luxo na vida. Linda. E onde é que a sala de aula encontra a clínica?
encontra ele na tua... Então, né? Então, ainda lá naquele começo, quando eu comecei a estudar todo esse trabalho no consultório, eu tinha uma série de problemas na sala de aula e eu olho para esse instrumental de um lado, para esse contexto de outro e penso, nossa, tem absolutamente tudo a ver, né? Então, eu começo a fazer pesquisa usando os instrumentos utilizados no consultório na sala de aula, né? E isso vai se tornar uma pesquisa que vai ganhar corpo, né? Então, inicialmente, bem, você sabe que eu tenho essa coisa de pesquisar os próprios contextos, tanto que o curso que a gente fez, a minha pesquisa foi na escola em que a gente trabalhava, né? E então, já li que era a identidade do segundo grau, eu fiz pesquisa com os alunos, né? Então, eu tenho essa coisa de pesquisar o local. E me lembro muito, acho que isso é uma coisa que eu preciso agradecer a Maria Angélica, que foi nossa professora, né? Eu lembro da entrevista, né, e de uma pergunta que ela fez, que era a validade da pesquisa, né, universal e da pesquisa feita nos campos delimitados, né? E quando eu comecei o curso, eu achava, imagina, tem que ser aquela pesquisa, tem que ser universal, tem que ser válida para o mundo, para o universo, né? E de repente ali naquele curso eu aprendi que é muito importante a pesquisa no próprio local, na região, né? Aquela pesquisa bem delimitada, para você conseguir identificar quais são as possíveis contribuições ali, né? Especificamente onde você está trabalhando. E então aí, né, já um pouco nessa prática, né, com essa característica, eu começo a pensar em como utilizar estes elementos de pesquisa no consultório para a sala de aula, né? E aí a pesquisa foi uma pesquisa que começou na sala de aula com os alunos, e eu me dou conta de que muitos problemas com os quais eu me deparo na sala de aula não são da sala de aula, não são da disciplina, mas são de outros elementos da escola, do entorno, né? Então, aí, a partir daí, a pesquisa se abre, aí eu incluo os professores na pesquisa, né, a direção, e essa pesquisa foi crescendo, né? Então, primeiro, essa pesquisa foi feita lá no Martim Afonso, depois eu levei essa pesquisa para outras escolas, que você sabe, né, professora do estado, você tem que dar aula num monte de lugar ao mesmo tempo, né, de filosofia ainda, né, se subdividir em várias. Sim. Eu lembro que eu dava aula numa escola, você ia correndo a pé para outra escola para entrar na aula seguinte lá, sabe, aquelas coisas muito loucas. Então, eu levei para essas outras escolas, depois para a ELAN, que é a Associação de Educadores Latino-Americanos, e aí a gente fez algumas oficinas lá, e os professores que participaram também levaram. Então, a pesquisa foi crescendo na medida em que ela ia abarcando outros grupos, né, e outros professores em outros níveis. Depois a gente fez, aí já é um grupo, né? A gente fez pesquisa aqui em São Paulo com professores, e aí a gente trabalhava no espaço da editora, é uma editora de livros didáticos, né, IDEP, e aí tem professores que participaram ali daqueles encontros que são de áreas muito diferentes, né? Então foi uma pesquisa que foi crescendo. O primeiro momento da pesquisa, ele se tornou o livro Filosofia Clínica e Educação, né, o papel do filósofo no cotidiano escolar, e foi publicado pela WK. A segunda fase da pesquisa, que foram os anos, né, 10 anos depois, né, a gente publicou pela Filoxar, e aí eu escrevi em parceria com o César, onde a gente foi colocando um pouco da experiência que a gente desenvolveu nos anos seguintes, né?
E a gente estava conversando agora que está na hora de escrever o outro, né? Com a continuidade da experiência de lá para cá, né? Porque a gente já tem praticamente aí mais 10 anos de caminhada, né? Então, E é super bacana ver essa organicidade entre os seus livros e as suas pesquisas. Né? Como você falava, eu pesquiso o meu entorno e ele se transforma, parece que até de uma maneira natural na obra. Como é essa coisa de ser escritora? Como é que é o teu ritual, a tua disciplina? E como é que é escrever com outras pessoas? sim, sim. Ah, então, isso é uma coisa bem bacana. Eu não sou muito disciplinada, mas eu sou muito bagunçada, sabe? Se você pensa assim, disciplina da pesquisa, tem disciplina no sentido assim de criar, de pesquisar, de O que você ler, faz, de né? buscar. Exatamente, mas não tem assim essa coisa de estruturar, se olhar que está uma bagunça, né? Pilhas de livros para cá, para lá, um monte de papel com anotação disso, daquilo, que às vezes você tem que parar e peraí, né? Mas eu sou movida por esse entorno, né? Então as questões elas chegam, só para você ter uma ideia, né? Eu fui fazer o mestrado movida por questões do consultório. O doutorado foi também, né? Então, as questões que chegam me impulsionam. E eu funciono assim na vida também, né? Se eu tenho um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar sobre aquele problema para ver se eu encontro algum tipo de solução. E a minha pesquisa, ela vai desde base de dados, né? Então, eu vou procurar nas bases de dados o que tem sobre aquilo, entre em contato com os pesquisadores, né? Então, quem que está pesquisando isso? Tem a cara de pau de falar para a pessoa, e aí, fulano, como é que você pensa disso? Seja, da que você me diz disso? Né? Então, é Você muito cara de estabelece, pau mesmo, você né? estabelece Sim, estabelecer o contato com o pesquisador. Eu acho que isso é fundamental. Assim, não sei como que todos recebem, mas em geral eu sou muito bem recebida, né? E quando eu me coloco nesse lugar também, alguém que entra em contato, porque tem uma questão sobre algo que eu estou pesquisando, nossa, é uma alegria, né? sim. É uma alegria a gente encontrar alguém que está pesquisando a mesma coisa que a gente pesquisa e que tem interesse. Nossa, e eu vejo um pouco isso, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou incomodar. Não, 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 por favor, né? A gente fica feliz de saber que tem gente olhando para isso e que a pesquisa da gente pode ter algum tipo de utilidade no sentido de provocação a alguém a dar continuidade, a ir além, né? Então, isso eu acho que é muito bacana. Então, o meu movimento ele é assim, né? Eu sou provocada pelas coisas que estão à minha volta, por aquilo que as pessoas trazem. Às vezes, um comentário que alguém faz que me causa uma indignação, eu vou pesquisar para ver se aquilo, o que é aquilo, né? E por isso pareço ser assim alguém que vai para tudo quanto é lado, né? Olha para cá, olha para lá, mas muito isso, né? É isso que provoca, que move e que tem a ver com a vida. Então, eu tenho essa relação. A escrita, ela é para mim um campo, é, eu diria que uma forma de sistematizar, de organizar tudo aquilo que está sendo pesquisado, né? Não é sempre que eu consigo, se eu fosse escrever tudo aquilo que eu penso, eu já teria muita coisa, muito mais coisa escrita, né? Outro dia eu estava preparando aqui uma aula e eu peguei um livro, ele estava todo marcado, né? Cheio de coisinhas marcadas. E aí eu me dei conta de que há muitos, muitos anos atrás eu tinha um projeto de escrever um livro que estava inclusive separado os trechos que eu ia usar como Sim. citação, né, daquele e aquele livro e outros livros, né? Então tinha as referências, as marcas, né? Ó, isso aqui é o 1, o que era o 1? Eu já nem me lembro mais o que era o 1, mas está em algum lugar aqui anotado. O 1 era o capítulo 1, né? Aquilo estava relacionado, aquele conteúdo estava relacionado ao primeiro capítulo de um livro que estava em processo.
e que, interessantemente, ainda está em processo. Sim. Né? Está em processo na minha própria elaboração. E que em algum dia, vai, né, se for a ocasião, ele vai acontecer. Então, a escrita, para mim, é isso, é uma organização, ela me ajuda a pensar, e é também uma forma de diálogo, né? Porque quando a gente fala assim, muita coisa escapa, Sim. né? Mas quando a gente escreve, está ali, né? Tá ali. E dá para pensar e para o outro pensar também. Então, uma experiência muito rica para mim foi escrever em sites, na internet também, nos livros, porque as pessoas leem e as pessoas discutem, e as pessoas colocam questões, e isso faz a gente crescer, né? Porque, de repente, você lê o texto, coloca uma questão para mim que eu nunca iria pensar, né? E é super rico. Da mesma maneira que apresentar isso em congressos, em encontros, também é muito rico, né? Embora sejam linguagens diferentes, né? Então, continua, Márcia, tudo ligado, né? Tudo Sim. interligado. O trabalho é como se Maravilhoso ele fosse isso. uma coisa só, né? E como é que é essa tua experiência de ter sido consultora na editora Scala e agora editora na editora, na Você sabe que Filocitária? Você sabe que eu continuo, né? A revista Filosofia, Ciência e Vida, que eu participei do conselho editorial desde o início, organizei os cadernos especiais, foi uma coisa muito bacana. Ela fechou, infelizmente, agora nesse período da pandemia, né? E várias outras revistas, todas elas foram reunidas numa única revista, que é a Humanitas. Humanitas. Então, eu tenho uma coluna nessa revista e eu continuo como conselheira. E acho que foi uma experiência muito bacana, assim, de um lado de edição, mas não de edição de livros, né? E sim, é muito diferente a edição Sim. de uma revista que vende na banca e a edição dos livros. O pessoal que trabalha com edição é um pessoal muito legal, tanto as meninas que começaram, né? A Jussara, a Paula, como a pessoa que está agora, a Cristina, que continua o trabalho. São pessoas muito legais, muito abertas, assim, muito queridas, né? Então, foi um trabalho bacana. O trabalho da edição de livros, ele foi muito mais uma provocação do César, né? Porque esse desejo de que a editora foi dele, a sugestão do primeiro livro ser um livro dele foi minha, né? Então, é um trabalho assim interessante, mas eu acho que o trabalho de ter publicado livros, né, e aí o trabalho da WK, que é um trabalho maravilhoso, né, o Pedro tem um cuidado, ele e toda a equipe, né, e ele vê a, a equipe como uma família, né. Ele publicou inclusive um livro que saiu agora, que assim, eu falei para ele, nossa, que coisa mais linda, contando a história da editora, né? E é misturada com a história dele também, né? Então é muito lindo. A Mensageira de Sonhos, né? Porque é esse processo. E acho que o trabalho dele também me inspirou bastante. A gente conversou bastante, né? Sobre como é que era esse processo. Ele deu uma série de dicas, né? De como que a coisa é feita. Então acho que isso foi bem legal. Agora, o trabalho com edição hoje, ele é muito bacana porque a gente tem a oportunidade de conhecer mundos muito diferentes, né? Então, eu leio todos os livros que chegam, né? E tem coisas assim muito legais. É claro que tem coisas que não são do perfil da nossa editora, então, e até a gente não tem recurso, não tem condição de publicar tudo, né? Então, a gente precisa fazer algumas escolhas. Mas tem sido muito rico, né? Muito bacana conversar com os autores, ver todo o processo, ver aquela ideia se transformando num livro. Né? É muito legal. Então, acho que essa coisa de escrever... E eu acrescentaria aqui também o site, que para mim foi uma experiência, eu estou em dívida, né, com o Ângelo,
do Via Estelar, porque a experiência de escrever no Via Estelar foi muito legal. Qual é o nome? É um site Via Estelar. Via Estelar. Né? É um site, isso, é um site de bem-estar, e eu tenho uma coluna lá há muitos anos, e assim, o bacana desse site é justamente o fato das pessoas lerem e escreverem. E tem um tempo desde do início da pandemia, eu não consegui mais escrever para lá, né? Até porque a minha escrita lá é uma escrita bem visceral mesmo, das questões, e eu estou muito, muito, muito incomodada. Né? E o que eu tenho conseguido escrever sobre a pandemia não gera muito bem-estar. Sim. Né? É algo bem difícil. Então, estou em dívida lá com ele, mas também foi uma experiência muito interessante para o processo de escrita, por causa desse contato com os leitores, né? Porque as pessoas... E aí, assim, a pessoa escrever e sugerir algo que virou o artigo seguinte, né? Porque está ali, né? Uma espécie de provocação constante, né? Então, isso é bem gostoso. Mônica, para quem não conhece essa área da filosofia que você trabalha, o que é fazer a orientação filosófica? Uhum. Então, Márcia, a orientação filosófica é, basicamente, pensar as questões cotidianas, como nós pensamos os problemas filosóficos, né? Investigar, pesquisar. Se a gente pensa na pesquisa em filosofia, a gente está pensando em problematização. Sim. Então, pesquisar em filosofia é problematizar. Então, imagina você pesquisar como você pesquisa em filosofia sobre as questões da sua vida cotidiana. Sim. Então, eu diria que tem elementos, né, nesse trabalho que são muito interessantes para o nosso cotidiano. O primeiro é a escuta. Né? A escuta em filosofia, ela é aquela escuta que não pode ser precipitada, né? Que você tem que entender como é a passagem de uma ideia para outra, como que os problemas foram formulados, né? E se aquela formulação está adequada com os elementos que servem de base para aquela formulação. Então, é uma escuta que vai observando os aspectos lógicos, que vai observando as relações entre as ideias e os fatos, os contextos, né? Que vai observando como que determinadas crenças estão atuando ali, como que elas foram construídas por aquela pessoa ou recebidas por aquela pessoa e construídas por um contexto sociopolítico. Então, já tem esse elemento de escuta. Depois, um elemento da pesquisa, que é pesquisar junto com a pessoa e auxiliá-la a ter instrumentos para que ela faça isso sozinha, né? De problematizar a realidade na qual ela se encontra, né? O que ela está vivendo, as suas relações, para que ela possa pensar em formas de lidar com os problemas. E aí, nesse pensar em formas, tem algo que também é próprio da filosofia, que é o levantar hipóteses e o criar, né, soluções diferentes, formas diferentes de enfrentar os problemas. Então, eu diria que em linhas muito gerais, é isso que a gente faz, né, no consultório de orientação filosófica, né? Então, é como orientar uma pesquisa em filosofia, né? Então, só que essa pesquisa, ela não é sobre um tema que eu escolhi, ela é sobre uma questão vital. E vocês já chamam de partilhante, aquele que procura a orientação filosófica? A gente tem discutido bastante a questão da nomenclatura, né? Porque, como você sabe, eu atuei com filosofia clínica durante muitos anos e eu vejo, né, esse trabalho da orientação filosófica é o que eu entendi que seria filosofia Sim. clínica. Mas que depois de muitos anos atuando, né, eu me deparo com algumas questões que me provocam a rever, né, toda a forma que eu tinha compreendido.
E eu me dou conta de que não era exatamente aquilo que eu havia Foi a compreendido. primeira pergunta, quando o Vladimir viu o teu cartaz de divulgação, foi a primeira pergunta que o Vladimir me fez. Não chama filosofia clínica? Eu falei, vamos descobrir hoje. Mas eu assistindo o vídeo e seus, eu já havia antecipado. Mas o conhece isso. Sim, sim. Porque, e de fato, né, acho que a pergunta do Vladimir tem tudo a ver, porque, assim, eu me constituí neste caminho, né? Criei junto com o grupo associações e presidi as associações e defendi a bandeira, escrevi sobre isso. E, de repente, eu me vejo num caminho muito diferente. E eu acho que tem duas coisas aí. Que são as pesquisas e as minhas pesquisas que me levaram para uma leitura bem diferente, e isso foi, né, distanciando. E um segundo ponto, que é um equívoco de compreensão da minha parte, porque desde o primeiro momento, para mim, filosofia clínica era filosofia, né? Tanto que o subtítulo, né, o título do meu livro lá, que apresenta a filosofia clínica na WK para entender filosofia clínica, o apaixonante exercício do filosofar. Né? E para mim sempre foi isso, esse apaixonante apaixonante exercício do filosofar. Mas que eu descubro no decorrer do tempo e depois de muitos anos que não é isso. Né? Que aí você tem ali outras questões mais técnicas, e isso me fez romper me distanciar e constituir uma forma, e aí até por questões éticas, né, nomear de um modo diferente o meu trabalho. Né? Então, o trabalho de orientação filosófica, ele é essencialmente um trabalho de filosofia. Né? E o grupo que trabalha com orientação filosófica é um grupo de pessoas que têm necessariamente a formação em filosofia. Então, é uma exigência que não é uma exigência na filosofia clínica há muitos anos, mas é uma exigência que, para atuar, você tenha a graduação em filosofia, porque quando você faz uma graduação, minimamente você aprende a estudar a área, aprende a pesquisar a área, né? Estamos com um pequeno delayzinho, é normal. A internet aqui dá alguns probleminhas. Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Então, eu estava falando da exigência da graduação em filosofia, porque quando a gente tem uma graduação em filosofia, a gente aprende a pesquisar na área, a gente aprende minimamente a pensar dentro de uma série de elementos que são específicos da área, embora a gente não tenha um grande repertório quando a gente termina a graduação. Né? Esse repertório ele vai ser constituído no decorrer da vida. Né? A graduação, a gente costuma dizer que a gente termina a graduação em filosofia pronto para começar a estudar. Sim, né? sim. Então, E é isso. As né? pessoas relatarem. Uhum. Mônica, você agora incursiona por uma área da filosofia que praticamente não consta dos currículos de filosofia, que é a filosofia da mente, a filosofia das neurociências. E eu fiquei encantada, porque é uma área que eu desconheço absolutamente tudo, mas fiquei encantada quando você vai abordar em algumas palestras que eu escutei, né, que você coloca a questão da semiose da célula. Quer dizer, o pensamento tem a ver com a função orgânica. Nós podemos modificar os estados orgânicos com a maneira como a gente reflete? Como é isso? Então, essa é a minha grande questão de pesquisa, né, que é o problema da causação mental, e eu continuo com a resposta básica para você. Não sei mais se a gente está pesquisando isso ainda, né? O João Teixeira, que foi meu orientador no mestrado, que hoje é um grande amigo, ele diz assim, descobrir a resposta para isso é prêmio Nobel, né? Sim. Porque é algo que a gente realmente não sabe, mas existem indícios, né, de que é tudo, e eu vejo assim, né, como um todo,
né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão diretamente vinculados ao nosso corpo e às nossas relações com o mundo, né? Então, o mundo à nossa volta, a própria conformação do nosso corpo, a conformação neurobiológica, né? Tanto que se você, de repente, toma um medicamento, né, ou utiliza algum tipo de droga, os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles se modificam, né? Então, isso é algo que está ali, né, muito gritante, e a gente consegue entender isso muito claramente, né? A pessoa tomou um medicamento X e aí houve uma mudança no seu processo de pensamento, é a chamada causação mental ascendente. Agora, quando a gente pensa na causação mental descendente, ou seja, eu mudo os meus pensamentos, os meus sentimentos, e eu mudo o meu corpo, aí já é mais difícil, né, entender. E foi justamente por observar esse tipo de situação no consultório que me instigou pesquisar isso, e eu fui fazer o mestrado, e fui procurar onde tinha a filosofia da mente, né, e fui trabalhar lá com o João Teixeira na UFSCar. Depois eu dei continuidade, eu estava apresentando um trabalho num colóquio de filosofia da mente, na Paraíba, e a professora Maria Eunice Gonzalez, da Unesp de Marília, assistindo à minha exposição, falou, você já conhece, você já estudou o Peirce? Né? E eu tinha lido assim, pouquíssimas coisas sobre semiótica, mas não tinha entrado né, nos estudos, né, mais aprofundados do Peirce. E eu não conhecia, então. E a sugestão dela foi que eu desse uma olhada na obra do Peirce, porque o Peirce já tratava disso lá no século XIX, né? E aí eu fui estudar e fui fazer o doutorado na PUC, com orientação do professor Ivo Assad Ibri, que é justamente um pesquisador da filosofia do Peirce, e quando eu apresentei a proposta, o professor Ivo falou, bem, eu entendo do Peirce, mas eu não entendo de neurociência, essa parte não, né? Eu não tenho como lhe orientar, você vai precisar procurar isso em outros lugares, né? E, de fato, lá fui eu atormentar os pesquisadores, né, do campo, né, da neurologia, da neurociência. Você me indica o que eu posso ler, né, que pesquisa que tem, justamente para entrar um pouco mais nisso. Naquele momento, a minha intenção inicial era pesquisar a semiose celular, mas eu acabei me direcionando mais para os estudos do processo de diagnóstico em clínica médica, porque isso era um problema que estava muito presente no consultório naquele momento, né? Então, pessoas e principalmente os diagnósticos de transtornos mentais. Então, a minha tese no doutorado foi justamente sobre isso, né? Então, como que os conceitos de semiose, plasticidade, causação mental aparecem na filosofia de Peirce, na neurociência, e como que os métodos em neurociência e em clínica médica se dão, os métodos de pesquisa, e de que maneira a filosofia de Peirce, em diálogo com, então trazer lá do século XIX para cá, né, em diálogo com estas práticas, pode ser interessante aí para ampliar o olhar. E de fato é muito interessante, porque o Peirce, ele traz, quando a gente pensa nessa semiose, né, nessa comunicação, ele fala em diferentes níveis, né, e ele vai falar de uma semiose que se dá entre as células. E é claro que isso demanda muita pesquisa, mas aí eu me deparei com os trabalhos do Edelman, que vão um pouco nesse sentido. Ele traz alguns elementos e ele vai trabalhar muito a questão da plasticidade,
O Kendall também, o Eric Kendall também trabalha né, nesse sentido. Então eu acabei lendo e pesquisando os métodos, mas ainda tem, né? Ou seja, eu ainda estou olhando para isso. E hoje eu estou olhando a partir também, tentando juntar, porque no meio de tudo isso as coisas vão surgindo, né? Juntar com a música, então pensar aí a partir da neuromúsica, né? Como que esses elementos podem se dar, né? Se constituir. Então continuo olhando aí e tentando ampliar a neuromúsica, a neuroestética, né? Como que essa coisa da beleza pode trazer para nós uma modificação orgânica. Né? Maravilhoso! E acho que tem tudo a ver, não só como você fala da tua atuação como orientação filosófica, mas como você mesmo indica, né, em alguns trabalhos seus, que na escola também isso poderia ser aplicado, né? Porque hoje, com o excesso de medicação das crianças, né, me dá a impressão que dá um amortecimento da consciência, e a gente acaba que não trabalha com esses elementos que poderiam interferir, inclusive, no funcionamento orgânico. Né? Sim, sim. E que vai desde o pensar o ambiente, né, e como esse ambiente pode ser trabalhado, até as próprias atividades, né? Porque aí quando a gente pensa nessas questões, a gente pensa, de um lado, no processo daquele que contempla, né? Contempla a beleza e que contempla a arte, e aí contempla o objeto estético, né? Que pode ser um objeto da natureza, um objeto artístico, né? Tanto faz. Como aquele que cria, né? E o quanto o criar pode ser muito interessante para que nós possamos lidar com os problemas de uma outra maneira. Né? E hoje, esse criar, ele está sendo discutido em outros campos, né? No meio de tudo isso, mas eu acabei me deparando também, porque é uma interface da discussão, com uma filosofia da informação, né? Então, olhar um pouco para os processos tecnológicos, né? Eu que não queria ter um celular, eu que não tinha redes sociais, né? De repente, as pessoas falam, o que aconteceu que você está nas redes, né? De repente, eu comecei a pesquisar isso, né? E hoje fala-se de programas que vão ser criativos, né, um programa criativo, e está criando cada vez mais uma dependência das máquinas e delegando os nossos processos, né, para estes terceiros que parecem não ter rosto, mas que têm, né, tem alguém por trás ali construindo tudo isso. Então, é muito interessante a gente pensar nessas nossas capacidades, né, nas nossas capacidades criativas, não como a máquina que vai gerar a criatividade, mas como uma possibilidade da gente mesmo, né, criar formas, e formas muito necessárias hoje, né? Porque o nosso mundo hoje está precisando muito de formas diferentes para se lidar com os velhos problemas, né? Mônica, nós estamos chegando já para o final, voa, né? E Sim. Eu vou te dar as últimas palavras, mas antes eu quero te agradecer. Eu acho que foi assim um papo muito abrangente. Você contou a sua história pessoal, profissional, que eu achei assim super rica, inspiradora para muitas pessoas, né? E pena que não deu para a gente se aprofundar mais nesse conhecimento todo que você pesquisa, porque é maravilhoso e eu acho que é uma falha em muitos cursos de filosofia que não abrem esse espaço, né? Mônica, que recado você deixa para quem estaria precisando de uma orientação filosófica? Quem seria essa pessoa que neste momento estaria precisando de uma orientação filosófica? Quem você aconselharia? E aí eu te dou um sinalzinho quando tiver para acabar. Tá certo. Olha, Márcia, quem precisaria, quem deseja pensar sobre a sua vida, né?
quem quer buscar formas diferentes de solucionar os seus problemas, né? Ou quem se vê sem saída diante das questões, porque às vezes só de conversar, de dialogar sobre as questões, a gente já consegue vê-las de uma outra maneira. Principalmente se a gente vai dialogar sobre questões tendo alguém capaz de ouvir sem interferir. Pronto. Tá bom. Eu te amo muito.